Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de farmacologia e hoje nós vamos falar sobre a farmacologia da anestesia. Vamos comentar um pouco sobre os anestésicos gerais e a sua função na indução de anestesias, principalmente a sua utilização em cirurgias de médio e grande porte. Então, o que seria uma anestesia? Nós chamamos de anestesia quando existe uma perda, total ou parcial, da sensação, ou seja, do sentido, quando perde-se o sentido de um local ou da sua totalidade de todos os sistemas, tendo ou não perda de consciência, que é causada por um medicamento chamado anestésico. Esses medicamentos anestésicos, eles podem ter ação local, eles podem ter ação sistêmica ou geral. Os anestésicos locais, eles podem ser tanto administrados por via injetável para pequenos procedimentos, como retiradas de unha, extração de pintas, extração de abscessos e outras pequenas cirurgias, quanto também anestésicos locais que são administrados como a bupivacaína, que é administrada no líquido céfalo-raquidiano para produzir anestesia raquidiana. Já a anestesia geral, ela vai induzir um estado de inconsciência, né? E vai levar o indivíduo a uma depressão, só que controlada de forma reversível do sistema nervoso central, ou seja, é a segunda classe que nós estamos vendo de medicamentos que agem sobre o sistema nervoso central. Geralmente a farmacologia da anestesia, ela envolve três grandes passos. Primeiro, utiliza-se um agente de indução, então para começar o processo anestésico, como por exemplo o propofol, que é no caso um sedativo, vai iniciar a depressão do sistema nervoso central e vai começar a induzir um estado de inconsciência do paciente. Após a utilização do agente de indução para dar início ao processo da anestesia, costuma-se utilizar um bloqueador neuromuscular para produzir relaxamento muscular, porque vocês vão ver que dentro da classe dos anestésicos, nós temos aqueles que têm função voltada à sedação, a função ao relaxamento muscular, e nós temos a associação com medicamentos como, por exemplo, os opioides, que são medicamentos que potencializam e associam-se a um agente depressor para fazer analgesia. Então, não necessariamente um agente anestésico, no geral, a gente considera que ele não vai fazer analgesia, ele vai fazer sedação. E nós temos também os anestésicos inalantes, que são aqueles que vão manter o estado de sedação. Então, o bloqueador neuromuscular faz o relaxamento muscular, bloqueando os receptores entre os neurônios e o potencial de ação, que faz a contração muscular. E depois nós temos os anestésicos inalantes, que são aqueles que fazem a manutenção. O mais importante deles hoje é o isoflurano. Dentro da classe, então, dos anestésicos que são utilizados para relaxamento muscular, nós temos o pancurônio, o vecurônio, que é muito utilizado, e o cisatracúrio. Então, são medicamentos dentro da classe dos anestésicos que vão promover o relaxamento das fibras musculares por meio do bloqueio do potencial de ação da condução nervosa entre um neurônio e outro, até o neurônio pós-ganglionar, né, que é aquele que é responsável pela contração das fibras, o neurônio motor. Então, ele vai reduzir a ação da contração muscular, provocando o relaxamento. Esse anestésico associado, então, com um sedativo e um analgésico potente, geralmente um opioide, eles vão constituir um protocolo de anestesia para um procedimento cirúrgico, por exemplo, onde se precisa um aprofundamento de depressão do sistema nervoso central. Quando a gente fala em depressão, nesse caso não é a depressão como condição clínica psicológica, nós estamos falando de redução do funcionamento do sistema nervoso central. Esses anestésicos que promovem relaxamento muscular, eles também são indicados
para induzir, né, o relaxamento para permitir uma intubação adequada, uma intubação endotraqueal. Depois vai ser feita a manutenção com anestésico inalatório. E por meio desse relaxamento muscular, ele vai permitir então que facilite o procedimento de intubação endotraqueal. Esses anestésicos para relaxamento muscular, eles vão agir sobre os receptores nicotínicos da acetilcolina, que nós vimos que é um neurotransmissor responsável por ativar o sistema nervoso parasimpático. Ativando, né, então as fibras colinérgicas, ele reduz o relaxamento, ele produz o relaxamento muscular. Dentro do quadro dos anestésicos gerais, nós vamos ter duas divisões. Os anestésicos gerais, eles podem ser inalatórios, utilizados por via inalatória, ou utilizados por via endovenosa. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua indicação. Os anestésicos gerais, eles são utilizados para que o paciente entre em um estado de sedação quando precisa fazer um procedimento de médio a grande porte, né? Então, no caso, as cirurgias, por exemplo, e não se deseja que ele sinta dor, tá? Então, antes de procedimentos cirúrgicos, né, como indicação, intubações e cardioversões. Cardioversão é em casos de arritmia, onde é um procedimento utilizado em caso de arritmia, principalmente arritmia severa que não é controlada por medicamento, tá? Bom, esses medicamentos anestésicos gerais, tanto inalatórios quanto endovenosos, eles vão agir sobre o sistema nervoso central e eles vão produzir um efeito semelhante à depressão respiratória, ou seja, ele vai provocar sedação por meio do sistema nervoso central, vai fazer broncodilatação e vai fazer uma queda no funcionamento respiratório e cardiovascular. Por isso que a dose e a manutenção desses medicamentos é totalmente minuciosa, então precisa de um controle muito grande. Um procedimento cirúrgico não pode ser feito sem a presença de um anestesista que tenha conhecimento e que tenha habilidade para induzir e para conduzir aquele processo de anestesia geral ou anestesia local, no caso de uma anestesia epidural, que é a anestesia raquidiana. Os agentes anestésicos gerais, eles surgiram para facilitar e viabilizar mais a realização desses procedimentos cirúrgicos. Antigamente, não era tão seguro se fazer uma cirurgia. Hoje nós temos inúmeros protocolos que facilitam, né, e que viabilizam e tornam o procedimento cirúrgico mais seguro, com mínima chance de ocorrência de erros, né? Então, esses protocolos, eles guiam, norteiam um procedimento para que ele ocorra com a menor chance possível de provocar um dano ao paciente. Mas nem sempre foi assim, certo? Os anestésicos gerais, eles surgiram lá entre 1830 e 1842. O primeiro anestésico geral foi o éter, né? Então, uma forma de álcool, uma constituição forte, e o clorofórmio. Então, essas substâncias foram as primeiras utilizadas para induzir a anestesia. Ainda nesse período, eram utilizados outros medicamentos, outras substâncias, e alguns procedimentos eram feitos com compressas de gelo para tentar amenizar a dor, e também eram feitas tentativas de indução a nível de sedação do sistema nervoso central, por hipnose, tá? Então a gente consegue, dá para imaginar que a eficácia não é a mesma coisa do que o anestésico geral que nós temos hoje, né? Então hoje é muito mais seguro. Por exemplo, nós temos o Propofol, que é um indutor seguro, né? Bem utilizado, é um indutor seguro de depressão do sistema nervoso central. Nós temos os opiáceos, como a morfina, né? E que são analgésicos potentes associados, então, ao agente de sedação, que vai, além de auxiliar na manutenção da sedação, vai fazer analgesia. Então, o retorno da cirurgia também, o retorno da anestesia também vai ser mais seguro e mais tranquilo.
E nós temos os agentes inalatórios, que são seguros, que são feitos por utilizando-se máquinas de vapor, né? Máquinas inalatórias que controlam a dosagem muito bem. Bom, falando um pouquinho então dos anestésicos gerais endovenosos, né? O principal e primeiro que nós temos aqui que surgiu é a cetamina. Vou falar a ketamina, que é o nome mais utilizado, inclusive é o nome comercial também mais utilizado e é mais conhecido por ketamina. A ketamina é um anestésico que tem a sua margem de segurança, é um anestésico muito importante. É o primeiro que surgiu, muito utilizado na medicina humana e na medicina veterinária. Porém, ela tem algumas características que tornam ela, que não fazem dela o anestésico mais utilizado. Primeira característica é que a ketamina é um anestésico dissociativo. Toda vez que vocês ouvirem o termo dissociativo na, na medicina, quer dizer que dissocia, ou seja, que separa. Por exemplo, um transtorno dissociativo de personalidade é aquela pessoa que não se sente dentro do próprio corpo, que se vê fora do corpo, que não se sente pertencente ao próprio corpo e à própria personalidade. A ketamina pode provocar como efeito colateral esses efeitos dissociativos em alta, vamos dizer assim, em alta gravidade, numa gravidade maior. Por exemplo, ela pode levar a transtornos de visão, transtornos de audição, ouvir vozes, alucinações e tudo mais. Então, a função da ketamina, na verdade, ela age sobre receptores colinérgicos, sobre as fibras colinérgicas, que são os receptores nicotínicos e muscarínicos, e também tem uma ação sobre os receptores opioides, receptores mu, né? Os receptores opioides são aqueles que nós temos no organismo que são ativados, né? Quando um fármaco sintético ele se liga e provoca uma analgesia moderada a forte, então a intensa. Então, por exemplo, medicamentos como o tramadol, a morfina, a morfina, a codeína, eles se ligam aos receptores opioides e provocam essa analgesia. A ketamina ela vai alterar os canais de sódio a nível celular do sistema nervoso central e periférico. Quando ela atua nos canais de sódio, nos canais de cálcio, então nós estamos falando de canais iônicos. Então nós temos que pensar que as células estão polarizadas e quando a ketamina ela entra, atravessa a barreira celular, então quanto mais ionizada a célula, mais ação ela vai fazer. Por isso que ela tem um potencial de um mecanismo de ação muito potente. Ela é um medicamento muito potente e é um indutor de sedação muito potente, faz uma indução muito rápida. Então, ela bloqueia também, é um agonista forte dos aminoácidos excitatórios, tá? Então, ela bloqueia, é um antagonista forte dos aminoácidos excitatórios, faz bloqueio de excitação, ou seja, faz uma atividade parasimpático-mimética, e quanto menor a dose, maior a afinidade pelos receptores, e também lembrando que quanto menor a dose, menor a chance de efeitos colaterais. A ketamina tem poucos efeitos colaterais, poucas interações medicamentosas, desculpa o termo correto aqui, quanto menor a dose, maior a afinidade e menor a chance de interações medicamentosas. A ketamina ela tem poucas interações medicamentosas graves, mas ela tem muitas interações moderadas, mais de 500 interações com outros fármacos. Então, é o tipo de fármaco que tem que se utilizar com extrema cautela. Tem um problema aqui na ketamina, que é a questão prática, que é uma das drogas utilizadas para sedação e indução à perda de memória em casos como droga de abuso, né? Então, é utilizada em crimes e como composto no Boa Noite Cinderela,
que as pessoas utilizam, colocam na bebida das pessoas, principalmente de mulheres, para fazer sedação e elas perdem a consciência e aí elas são assaltadas ou abusadas, né? Então é uma droga extremamente perigosa, tá? Isso fez a ketamina ser colocada como classe 3, tanto de dependência nos Estados Unidos, já faz mais de 5 anos, acredito que próximo a uns 10 anos, classe 3 de risco de dependência, não é nem primeiro nem segundo, mas o risco pelo acesso, então, tornou ela perigosa, então as pessoas geralmente que usam como droga de abuso aquecem ela até precipitar e virar um pó, e aí esse pó pode ser inalado, e tudo que é inalado, todo fármaco que é inalado tem um efeito muito rápido, porque o sistema respiratório é extremamente vascularizado, né? Então, aqui tem os nomes comerciais dela, ketamina, ketamin, ketalar, e também tem sido, já foi aprovada pela FDA em 2019 como na forma inalatória, em doses extremamente baixas, em casos de depressão refratária, principalmente aquela que a pessoa tem reincidível de sinais e sintomas. A pessoa que já tratou está num estado estável e volta a ter sinais e sintomas da depressão. Como efeitos colaterais, ela tem então uma lista bem vasta, mas a gente pode reforçar aqui principalmente a diplopia, que é essa visão dobrada que tem nessa imagem aqui, risco de alucinações, delírios e confusão mental. Esse risco de alucinação, delírio e confusão mental pode aumentar o risco da pessoa que já tem ideação suicida ou provocar sensações de ideação suicida, então é muito perigoso, tem que ser monitorado inclusive após o uso em procedimentos. Pode haver, então, dependência e tolerância. Dependência quando o organismo necessita daquela substância para estar estável, e tolerância quando ele necessita de doses cada vez maiores, né? O organismo vai se tornando... ele aceita aquela dose como necessária, normal, então ele precisa de cada vez mais, uma dose maior, para provocar um efeito de euforia e bem-estar. Pode acontecer também em casos extremos, né? Não é muito difícil, na verdade, não é muito raro. Apresentação de comportamento violento, convulsões, uma reação anafilática grave que pode colocar a vida do paciente em risco, estado de coma por conta da sedação, do rebaixamento do sistema nervoso central e morte por overdose. A ketamina, por mais que ela tenha ligação com os receptores opioides, o ideal é que ela seja associada a um medicamento analgésico, tá? Geralmente a própria morfina é utilizada, e ela também é frequentemente utilizada junto com o benzodiazepínico, que são medicamentos utilizados a curto prazo para tratar a ansiedade, para tratar outros transtornos de ordem mental. Lembrando que a ketamina é uma droga de anestesia dissociativa, tá? Então pode ter perda sensorial, pode ter amnésia, paralisia dos movimentos, pode ter essas sensações sem ter a perda real, ou seja, a pessoa sente que ela está tendo, mas quando você faz os testes neurológicos, ela apresenta normalidade. Então, isso é estar apresentando comportamento dissociativo, que se dissocia do que é real. Então, outra coisa são os espasmos, né? Então, muitos anestésicos podem provocar espasmos tanto na volta da anestesia quanto durante a utilização. Esse é um deles. A ketamina pode provocar, então, esses movimentos involuntários. Então, é um medicamento que tem o seu uso limitado, não é um medicamento de uso amplo, tá? Não é um fármaco depressor, ou seja, o objetivo principal dele não é fazer depressão do sistema nervoso central.
O objetivo maior da ketamina é a indução, tá? Mas a gente tem o Propofol, que é um medicamento que é mais utilizado e é mais seguro. Essas são as principais características da ketamina. Como eu falei, ela pode ser utilizada como droga de abuso, provoca amnésia, tá? Então, por isso é associada como droga de violação, uma droga frequentemente associada com o uso indiscriminado, principalmente por pessoas que não têm conhecimento e habilidade médica. Podem ver aqui que ela tem uma biodisponibilidade de 93%, ou seja, ela fica numa quantidade alta, disponível na corrente sanguínea, tem alta lipossolubilidade, por isso atravessa a barreira da membrana plasmática com muita facilidade. Ela é transformada no fígado para o metabólito norcetamina, então tem que ser utilizada com cautela em pacientes que têm insuficiência hepática ou alguma doença hepática e pacientes idosos. A meia-vida de eliminação dela é rápida, porém ela pode ser encontrada no sangue por um tempo maior que 3 a 4 horas, certo? E ela tem um efeito curto, ou seja, o potencial dela de causar dependência é muito grande. Dentre os cuidados de enfermagem relacionados à ketamina, alguns também vão se associar a outros anestésicos gerais. Ela deve ser administrada, mais a gente utiliza na medicina humana na via intravenosa do que na via intramuscular, que é mais utilizada na medicina veterinária. A pessoa que passou por um procedimento em uso de ketamina tem que ser monitorada, ela não pode ficar sozinha, principalmente nas horas depois do procedimento, então tem que ser orientado o acompanhante, a pessoa não pode estar sozinha. Ela não pode operar máquinas de trabalho, maquinário pesado, principalmente que tem o risco ali de um acidente importante, um comprometimento da própria vida. Não pode dirigir, não pode pilotar máquinas, ela não pode correr esse tipo de risco por conta do risco dissociativo e os sintomas refratários. A pressão arterial e a frequência cardíaca tem que ser observadas, tá? Ela pode fazer uma hipotensão importante, a frequência cardíaca também pode cair. Alterações neurológicas têm que ser monitoradas, alterações gastrointestinais. Todo anestésico vocês vão ver que eles podem provocar ilho paralítico, né? Potencial de ilho paralítico. O que é isso? É a redução do peristaltismo gastrointestinal, então fazer retenção de fezes, principalmente pacientes idosos. Observar também a presença de distúrbios visuais e psíquicos, presença de delírio, alucinação, vozes, tremores, crise convulsiva. E também sinais imediatos e tardios de hipersensibilidade e intensidade da cialorreia. Cialorreia é, como está nessa foto, a salivação, né? Então, a salivação fica extrema e isso aqui pode ser broncoaspirado, ou seja, pode ser aspirado para o sistema respiratório e provocar ou uma obstrução ou uma pneumonia. Então, pacientes com nível rebaixado de consciência, principalmente a gente tem que ficar em alerta, certo? E o paciente precisa estar em jejum, até porque um dos efeitos colaterais é o náusea e vômito, tá? Então, se ocorrer o vômito, tem o risco de aspiração. Então, precisa monitorar esse paciente em relação à ocorrência de vômitos e ele não pode se alimentar antes do procedimento. Eu coloquei aqui alguns exemplos, então, de uso indiscriminado, né, ou algumas notícias associadas ao uso da ketamina. Por exemplo, ela foi utilizada, não sei se vocês lembram daquele grupo que ficou preso naquela gruta embaixo naquela gruta que tinha água, que eles precisaram ser removidos, resgatados e eles foram sedados com uma sedação curta, né? Já que a ketamina faz uma sedação curta e rápida, então eles foram sedados com ketamina. Aqui eu coloquei veterinários e empresários são presos por tráfico de anestésicos. Quando vocês veem assim, pode saber que ou é ketamina ou é o fentanil. Então, principalmente na medicina veterinária, acontece muito porque na medicina humana, apesar das profissionais terem acesso, fica mais restrito ao centro cirúrgico, né, que é um setor fechado, não é um setor que todos os profissionais de saúde têm acesso, e também fica mais restrito ao uso dos anestesistas.
E já a medicina veterinária são os próprios veterinários, né, que são os próprios cirurgiões, eles são os próprios cirurgiões e são os próprios anestesistas. Então, eles têm maior acesso, né, eles têm o controle, claro, mas têm um maior acesso a essas drogas. Então, o risco de utilizar como droga de abuso é muito grande, tá? Bom, o segundo anestésico geral endovenoso que nós temos é o etomidato. É um facilitador da inibição mediada pelo GABA. Lembra que nós vimos que o GABA é um neurotransmissor que auxilia no relaxamento, né? Um neurotransmissor que está associado ao bem-estar, à calma, ao relaxamento, né? Então, por exemplo, nós temos medicamentos que têm como receptor o neurotransmissor GABA, que são medicamentos que são utilizados para dor crônica, por exemplo. Então, as indicações do etomidato são principalmente o que vocês precisam lembrar sempre, tá? Que ele é um agente hipnótico, ele pode ser associado numa anestesia regional, ou seja, numa anestesia local, tá? E ele é um indutor para anestesia geral em procedimentos curtos de diagnóstico ambulatorial. Então, procedimentos para exames diagnósticos ou então pequenos procedimentos que vão ser mais rápidos e mais curtos, que não precisa de tanto aprofundamento do sistema nervoso central. Pode ver que o pico de efeito dele é de 1 minuto, tá? E a ligação proteica dele é 76%, então a biodisponibilidade gira em torno disso, para menos, dependendo das características do paciente. Não é o indutor anestésico mais utilizado, tá? Como eu falei para vocês, o mais utilizado é o Propofol. Então, vocês podem encontrar ele com o nome de Endantal ou Hipnomidate, porque ele é hipnótico. Ele só é encontrado em solução injetável, não é o tipo de medicamento que tem a forma farmacêutica de comprimido e outras formas, né, sólidas. Também faz parte de drogas de abuso, tá? Também é um tipo de droga que pode estar associada na ocorrência de crimes, na ocorrência de violações, assaltos. E assim, é um anestésico mais, não vou dizer mais fraco, tá? Mas é menos intenso que a ketamina. Tanto que a dose letal dele é 16 vezes, precisa ser 16 vezes maior que a dose terapêutica, certo? Então, ele não é tão potente quanto a ketamina. Não é um indutor, não é um medicamento, um anestésico dissociativo, tá? Porém, ele tem um efeito potencial para causar náuseas e vômitos também. Ele pode causar supressão, então, ou seja, ele anula o efeito, né? Anula a atuação da glândula suprarrenal. Então, a gente precisa pensar aqui em relação à produção de cortisol, de aldosterona, de alguns neurotransmissores envolvidos no funcionamento do organismo, como as prostaglandinas. E então a gente tem que tomar cuidado com a utilização dele também, certo? Pode provocar apneia, pode provocar náuseas e vômitos no pós-operatório. Então, o paciente que sai do procedimento que foi utilizado esse medicamento, o etomidato como anestésico, precisa ser monitorado. Pode ter tanto taquicardia quanto bradicardia e pode apresentar dor no local de injeção. A maioria dos anestésicos, inclusive, podem apresentar dor no local da injeção, certo? Precisa ser regulado a posologia em relação à insuficiência hepática, tá? Também, e em idosos por conta do funcionamento do sistema nervoso central, certo? Lembrando, pessoal, que o sistema nervoso central tem células do tipo que não são regeneradas como nós temos, por exemplo, uma regeneração celular epitelial, por exemplo. A nossa pele, ela se regenera o tempo todo. As células nervosas, elas não vão sendo produzidas da mesma forma. Então, por isso que a gente tem a demência, a senilidade, como causas naturais
do avançar da idade. Então, os idosos eles já têm uma tendência de supressão do sistema nervoso central, tá? Então, quando nós vamos utilizar uma droga que é potente e faz rebaixamento do nível de consciência do sistema nervoso central, então precisa lembrar que tem que fazer ajuste posológico, tá? Principalmente se tiver um peso mais baixo, considerar outras características presentes de comorbidade, o sexo também influencia, tá? O etomidato não faz analgesia, então, quando for utilizado como anestésico geral, precisa ser associado a um analgésico, certo? E lembrar também que ele é potente, não deixa de ser potente, porque tem alta ligação proteica, é metabolizado pelo fígado e excretado pelos rins, certo? Em relação aos cuidados de enfermagem, nós temos algumas contraindicações absolutas, que são as contraindicações absolutas são aquelas que impedem totalmente o uso, certo? Que contraindicam o uso, como gestantes, lactantes e menores de 10 anos, ou seja, já podem ver que restringe bastante aqui a população para ser utilizada. Ajustes posológicos em idosos e hepatopatas, como eu falei para vocês, fazer monitoramento da pressão arterial e frequência cardíaca e o padrão respiratório do paciente, principalmente depois que ele sai do procedimento, tá? No pós-operatório imediato. Geralmente, em alguns procedimentos, é feito um monitoramento de 15 em 15 minutos, verifica-se todos os sinais vitais basais desses pacientes. Inclusive, faz monitoramento também do nível de consciência, tá? Então, também avaliar o local da infusão que foi feita, até porque, né, a gente já começa com acesso periférico de alto calibre, então o paciente que vai para o centro cirúrgico, ele já precisa ir ser puncionado com um catéter no mínimo tamanho 20, né, então, quando não é o 20 é um 18, então já começa que é um acesso grande, um acesso calibroso, tá? E fazer acompanhamento do nível de consciência na sala de recuperação pós-anestésica, é a RPA. Vocês vão ver mais para frente ainda o que é a RPA, como é feito o monitoramento, mas já citando aqui que no pós-operatório o paciente ele fica na RPA antes de voltar para o quarto, certo? Aqui um sinal de tromboflebite. E o terceiro anestésico geral, é o mais utilizado como indutor, é o Propofol, tá? O Propofol, ele não fornece analgesia nenhuma, ele só faz indução da sedação, ele faz indução da anestesia geral. É um medicamento extremamente potente, faz indução imediata, geralmente a dose utilizada faz uma diluição para 10 ml para fazer indução, né? E aí faz uma diluição para 10 ml e administra 1 ml por quilo do paciente, certo? Faz potencialização da ação inibitória do GABA, ou seja, inibitória do GABA. Então, se ele é antagonista do GABA, ele faz uma potencialização parasimpático mimética. Tem uma meia-vida biológica curta, de 30 a 60 minutos, e uma ligação plasmática de 95 a 99%, ou seja, altíssima, né? Então, é um medicamento muito potente. Ele é de curta duração e é utilizado em procedimentos cirúrgicos e diagnóstico, também em caso de cardioversão, e utilizado em pacientes críticos, ou seja, pacientes que estão na unidade de terapia intensiva, certo? O Propofol é a droga utilizada para fazer indução, para fazer intubação. Então, a gente viu, por exemplo, o preço dele subir bastante e a quantidade e a disponibilidade cair muito agora no processo da pandemia. Então, ele chegou a ficar em falta no mercado. Por quê? Porque é o fármaco, é a droga mais utilizada para fazer indução. Muitos pacientes precisaram ser intubados, precisaram ser sedados e a gente teve uma falta, então isso gera um alto custo. Então passou a ser utilizada com um pouco mais de cautela e recomenda-se, né? O ideal seria que ele continuasse sendo utilizado assim, e agora dificilmente vai abaixar o preço dele. Ele provoca uma hipotensão importante, tá? Uma vasodilatação, faz uma queda da saturação de oxigênio, então o ideal é que o paciente que vá passar por indução já esteja com todo o sistema de oxigenação montado, que ele receba um suporte de oxigênio, mesmo em caso de procedimentos diagnósticos,
mesmo em caso de cardioversão, pelo menos um catéter do tipo óculos, recebendo ali pelo menos 3, 4 litros de oxigênio. Por conta da redução da saturação que ele faz, ou seja, ele reduz a quantidade de oxigênio que chega nos tecidos, ele reduz a frequência cardíaca, ele oferece o risco, pode acontecer da síndrome da infusão do propofol. Quando a gente fala em síndrome, a gente não está falando em doença, né? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que configuram um quadro de apresentação em formato de síndrome. A síndrome da infusão do propofol é quando o paciente começa a apresentar reações de hipersensibilidade. Essa síndrome ela pode aparecer tanto no pós-operatório imediato quanto tardio. Ele começa a fazer depressão cardiorrespiratória, pode provocar crises convulsivas, pode ocorrer casos de assistolia, acidose metabólica e rabdomiólise. Rabdomiólise é essa ruptura muscular, tá? Além de lesão nos rins, principalmente porque ele também faz a supressão da glândula suprarrenal, então isso afeta a produção de neurotransmissores e alguns hormônios. E essa rabdomiólise é quando ocorre a ruptura, rompimento das fibras musculares, as fibras do tecido muscular, tá? Das células musculares, elas são rompidas. Em relação à apresentação do propofol, então ele tem essa apresentação aqui leitosa, branca, certo? Que é diluída, não é feito assim puro. É uma administração, é uma solução, então, para ser administrada por via endovenosa, certo? Tem um início de ação de 30 segundos, ou seja, é muito rápido realmente, mas também ele é curto, tá? Então, ao mesmo tempo que ele tem uma indução rápida, precisa entrar com um medicamento de manutenção, um anestésico de manutenção. Tanto que a meia-vida de eliminação dele é entre 30 e 60 minutos. Ele vai estar, é o tempo, metade, é o tempo que vai levar para metade da concentração ser eliminada. Da mesma forma, ele também tem metabolização hepática e excreção renal. Então, pacientes com insuficiência renal ou hepática precisam ter ajuste de posologia, especialmente se for paciente idoso, tá? Precisa monitorar esse paciente em relação ao metabolismo cerebral, pressão intracraniana, sinais e sintomas de aumento de pressão intracraniana e redução de fluxo sanguíneo cerebral, tudo por conta da depressão que ele faz no sistema nervoso central, certo? Da indução rápida. Em relação as suas particularidades, né, do propofol. Então, como eu comentei já, ele precisa ser associado a um opioide porque ele não faz analgesia, ele faz anestesia, certo? Se for um procedimento curto, principalmente as cardioversões ou algum procedimento diagnóstico, não é necessário um agente anestésico inalatório junto, mas se for uma cirurgia, né, então daí sim ele é utilizado como indutor e depois precisa do agente inalatório para manutenção. Ele atravessa a barreira placentária, ou seja, da mãe para o feto, tá? Então, ele vai fazer depressão do sistema nervoso central do feto. É contraindicado o uso em neonatos, em pacientes, em bebês recém-nascidos, por conta dessa sedação. É contraindicado o uso durante a gestação e a amamentação, porque passa pelo leite da mãe para o filho, né? Pelo leite materno, e porque faz depressão do sistema nervoso central. Ele tem uma característica importante que é a segurança, que é a baixa incidência de cefaleia, náuseas e vômitos no pós-operatório, como vocês viram que a ketamina e o etomidato, eles têm esse risco muito maior, tá? E ele não fica produzindo movimentos involuntários, ele não fica gerando espasmos e contração muscular. Em relação aos cuidados de enfermagem, nós precisamos lembrar que
A primeira coisa, em relação à droga, ela tem um tempo de estabilidade da solução de 6 horas, ou seja, depois que você abre, ele fica refrigerado, tá? Então, depois que você abre, você tem que utilizar o frasco todo em 6 horas, certo? Então, o que puder concentrar dos procedimentos ali, se não for utilizado o frasco inteiro, o que puder ser utilizado do medicamento, colocado os procedimentos próximos para aproveitar o medicamento, porque não é um medicamento barato, não é um medicamento de fácil acesso, então viabiliza a realização dos procedimentos, né? E outra coisa que é importante aqui, é que ele não pode ser misturado, tá? Nem misturado com outro na mesma seringa. E se for em bomba de infusão também, precisa ficar em bomba de infusão individual, identificada com uma tarja falando escrito que é Propofol e qual que é a concentração. Porque a concentração, na verdade, da infusão vai estar na tela da bomba, né? Então, o que não pode fazer é colocar a droga, misturar a droga junto na mesma seringa, certo? Ajuste posológico, como eu falei, monitorar sinais vitais basais, eletrocardiograma, ou seja, o paciente que vai utilizar Propofol, ele tem que estar com os eletrodos, tem que estar com monitor cardíaco, tem que estar com um oxímetro, né, de saturação para verificar a saturação de oxigênio, e tem que ser avaliado o nível de sedação do paciente, se ele não está fazendo rebaixamento do nível de consciência, tá? Se ele não está aprofundando muito o nível de consciência. É um medicamento que tem risco de hipotensão, bradicardia e outras alterações neurológicas e musculares. E avaliar a dor também no local da infusão, por ser um medicamento muito potente e por ser um acesso de alto calibre. Outra coisa, mesma coisa em relação aos outros anestésicos. Pacientes precisam ser monitorados após anestesia em relação ao seu desempenho de tarefas que pode ficar comprometido, tá? Tanto o desempenho motor, né, que é manipular e dirigir, manipular máquinas, quanto o desempenho cognitivo também pode acontecer do paciente perceber algumas alterações neurológicas como de concentração, de atenção e de desempenho, certo? Ele é apresentado então em solução injetável, como eu falei para vocês, em ampola, em frascos de 20, 50 e 100 ml. Como eu falei, se não for utilizado no mesmo procedimento o frasco todo, então tentar encaixar outro procedimento próximo para não perder, porque ele só dura 6 horas depois de diluído, tá? Outro medicamento também que é utilizado como droga de abuso. Esses são os nomes comerciais, mas vocês vão ver bastante como Propofol mesmo, tá? Propovan também é bem comum. Lembrando que não só dose alta, tá? Mas o suporte de oxigênio é muito importante na utilização do Propofol. Aqui eu coloquei algumas notícias associadas ao uso e consumo de Propofol. Aqui o caso de uma enfermeira que passou por exame toxicológico, depois foi encontrado Propofol na corrente sanguínea. O caso do Michael Jackson, né, que foi em 2009, que também foi associado ao uso excessivo, abusivo de Propofol. E Aí uma notícia aqui falando que usuários, por conta da tolerância e dependência, né, pessoal? Então, usuários de maconha precisam de sedação 2 vezes maior que outros pacientes no hospital. Precisaram até de 220% a mais de Propofol para conseguir uma sedação excelente. Então, assim, não é só por conta da necessidade do consumo de material. A gente tem que pensar no nível de sedação que está fazendo e o risco de perder uma vida num procedimento cirúrgico que era para ser seguro e não é por conta do abuso de drogas ilícitas. Nós vimos então os anestésicos gerais endovenosos e agora vamos comentar um pouco sobre os anestésicos gerais inalatórios. Eu vou falar mais no geral desses, porque principalmente vocês vão ver que na verdade eles têm a mesma função e que nós temos um também que é mais utilizado.
Os anestésicos gerais inalatórios, então, eles vêm nesses frascos que têm uma quantidade maior do que os frascos dos medicamentos dos anestésicos endovenosos, porque eles são caros, não são baratos, né? No momento agora da pandemia também ficou muito mais difícil conseguir comprar e o valor subiu muito, tá? Foi consumido muito. Porque os anestésicos gerais inalatórios, eles ficam enquanto o procedimento está acontecendo, enquanto a cirurgia está acontecendo ou a intubação está acontecendo, ele está sendo vaporizado pelas máquinas que eu vou mostrar aqui, por esses vaporizadores, tá? Então, essas máquinas, eles emitem ao paciente uma quantidade, o paciente intubado, né? Uma quantidade, eles pegam a quantidade do medicamento e vaporizam ele para manter a sedação, certo? De forma inalatória, então. Todo medicamento que é inalado, ele faz o efeito mais rápido, então ele tem uma indução rápida. O objetivo não é fazer indução com eles, e sim mais a manutenção. Antigamente era usado mais o alotano, porém ele tem muitos efeitos colaterais. Hoje a gente usa mais o isoflurano, é o mais comum, mais famoso mesmo de ser utilizado, tá? Tem rápida recuperação do estado de anestesia, são medicamentos seguros quando utilizados da forma correta. Tem que ter um anestesista fazendo acompanhamento do procedimento. Todo procedimento diagnóstico, terapêutico ou cirúrgico que trabalhe com anestesia de curta ou longa duração é obrigatória a presença do anestesista, certo? É utilizado então para manutenção da anestesia e tem indução rápida, como eu comentei, certo? O mecanismo principal de ação dos anestésicos gerais inalatórios, então, é o mesmo mecanismo dos líquidos voláteis, ou seja, líquidos que são facilmente transformados em vapor para serem inalados. Trabalham também com os íons de cloreto, né, os íons de cloro aqui na membrana plasmática. Então, como a célula está hiperpolarizada, eles atravessam com muita facilidade, bloqueiam os receptores nicotínicos, impedem despolarização das membranas e potencializam a ação do GABA, ou seja, tornam as células mais polarizadas. Com isso, eles conseguem atravessar a barreira celular, atuar nos neurônios, nas células nervosas do sistema nervoso central, reduzindo a atividade neural quase que imediatamente, certo? Esses são os aparelhos vaporizadores, onde são colocados os frascos desses agentes inalatórios. E aí eles provocam esses efeitos, que são de atividade hipnótica, amnésia, analgesia e relaxamento muscular. Mas assim, não é o foco principal relaxamento muscular e analgesia, sim a indução anestésica, tá? Então é importante que eles sejam associados com analgésicos potentes, principalmente os opioides. Como características geral, então, eles fazem vasodilatação, então tem queda da pressão arterial, faz queda do sistema respiratório, faz depressão respiratória, provoca um relaxamento uterino também. Então, por conta dessas características, precisa monitorar o paciente. Ele precisa estar em monitor cardíaco com oximetria de pulso, precisa ser avaliado o padrão respiratório e nível de consciência dele, e a todo momento o paciente que está entubado ou então foi extubado, ele precisa ser avaliado em relação à irritação do trato respiratório, porque pode provocar lesões, ele pode ficar sentindo não só incômodo, mas também dispneia por conta disso e entrar num quadro de depressão respiratória, certo? O eletrocardiograma dele precisa ser monitorado, temperatura também, reações de hipersensibilidade também. Como efeitos colaterais, né? Então, como eu falei, ele pode provocar dispneia, pode agravar ou provocar insuficiência hepática. Tomar cuidado em pacientes que têm já predisposição ou que já têm outras comorbidades relacionadas à insuficiência hepática. E como efeito colateral específico aqui dos anestésicos gerais inalatórios, principalmente os alotanos,
Tem uma síndrome, uma condição que chama hipertermia maligna, que é quando a pessoa tem uma predisposição genética a desenvolver essa condição, quando ela entra em contato, quando ela é exposta a uma anestesia geral, principalmente então os halogenados, né, que nós falamos. A síndrome, os sintomas da hipertermia maligna são principalmente aumento súbito e extremo da temperatura, tá? Aumento dos batimentos cardíacos, uma taquicardia importante e perigosa, rigidez muscular, rigidez com lesão muscular, ou seja, pode ter rabdomiólise, acidose e instabilidade muscular. Então, essa característica da hipertermia maligna é uma característica de predisposição genética, tá? Que a pessoa tem como herança autossômica dominante, certo? E quando ela é exposta a um anestésico geral, ela pode desenvolver, principalmente em doses altas, certo? Encerramos por aqui, para nós termos uma abordagem geral dos anestésicos, principalmente os anestésicos que têm um controle maior, que têm uma ação maior sobre o sistema nervoso central. Fico à disposição e até a próxima aula.